Pessoal, vamos resolver agora então o exercício 66 do capítulo 16 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição. Bom, o exercício então nos diz o seguinte: o ácido tartárico é encontrado em muitas frutas, incluindo uvas, né? E é parcialmente responsável pelo sabor, enfim, pela textura, né? Textura no sentido de sabor, né? Seco, de certos vinhos. Bom, calcule o pH e a concentração do íon tartarato, né? C4H4O6 2-. Então, os dois parâmetros aí que temos que calcular é o pH da solução e a concentração de íon tartarato, né? Numa solução 0,25 molar, 0,25 molar de ácido tartárico, né? Enfim, faz referência aí também à tabela 16.3, né? Onde nós vamos encontrar as constantes de ionização do ácido tartárico, tá certo? E aí também pergunta-se ao final, né? Você teve que fazer alguma aproximação ou consideração, né? Nos seus cálculos para realizar, né? Os seus cálculos, tá certo? Então vamos lá. O ácido tartárico, a fórmula é H2C4H4O6. Você pode escrever dessa fórmula, pode escrever dessa forma a fórmula, né? A fórmula, escrever a fórmula dessa maneira, né? Para deixar claro que são dois hidrogênios ácidos. E por convenção, então, os hidrogênios ácidos você escreve no começo da fórmula, né? Ou então você pode escrever como está aí do lado esquerdo, né? C2H2O2 e aí explicitar separadamente os dois grupos COOH, né? Que caracterizam, enfim, os ácidos carboxílicos, né? São um grupo funcional aí que caracteriza um ácido carboxílico. Mas, de qualquer forma, a conclusão é que há dois hidrogênios ácidos, né? Então, nós temos um primeiro processo de ionização, uma primeira etapa de ionização, Ka1, cujo valor é 1 vezes 10 a menos 3. E nós temos, então, uma segunda etapa, um segundo processo, né, de ionização, liberando, então, o segundo próton, né, Ka2, cujo valor é 4,6 vezes 10 a menos 5. A partir daí, então, né, explicitadas quais são essas etapas aí de ionização e quais são os valores correspondentes a cada uma das etapas, nós estamos então em condição de responder à questão. Prossigamos então. Bom, primeiramente nós temos que fazer a seguinte consideração, né? Nós temos dois processos, duas etapas de ionização. A primeira constante de ionização é da ordem de 10 a menos 3 e a segunda é da ordem de 10 a menos 5. Quer dizer, cerca de 100 vezes menor, né? O que já nos leva a perceber que a contribuição para a concentração total de íons H+, né, da segunda etapa, né, ou o número de íons H+, em solução provenientes da segunda etapa, segundo processo de ionização, vai ser bastante pequeno, desprezível até, em relação à primeira etapa. Moral da história, muito embora o ácido seja um ácido diprótico, né, muito embora o ácido tartárico seja um ácido diprótico, nós podemos tratá-lo como um ácido monoprótico. E no final nós vamos inclusive fazer um cálculo aí para mostrar que isso realmente é válido, tá certo? Mas aí então, se vamos tratá-lo como um ácido monoprótico, né? Mas ainda que o tratássemos como um ácido diprótico, teríamos que levar em conta de toda a sorte, em princípio, né, por uma questão lógica e separadamente as duas etapas de ionização. De qualquer forma, então, ficamos com a primeira, que no caso será a única, né, que na verdade vai contribuir efetivamente para o pH do meio. Mas vamos lá. Decidido isso, né, que trataremos o ácido, não muito embora ele seja diprótico, o trataremos como se monoprótico fosse, resta a questão, né? Posso fazer aquele cálculo aproximado, né? Assumir que, uma vez que o grau de ionização não é assim tão elevado, em princípio, assumir que a concentração no equilíbrio é igual à própria concentração inicial, né? E isso simplesmente porque facilita os cálculos, né? Fazendo isso, que é o que está aí na equação, né? Ka, 1 vezes 10 a menos 3 igual a concentração de H+, é igual à concentração do ânion, x vezes x igual a x ao quadrado, e a concentração inicial, que vamos num primeiro momento assumir que é igual à concentração no equilíbrio, embora saibamos que ela será menor, né? Porque parte das moléculas vão se ionizar, mas enfim, num primeiro momento vamos assumir que a concentração no equilíbrio é igual à própria concentração inicial. Isso nos permite calcular uma concentração de H+, igual a 0,0158 mol por litro e pH,
que é menos o log da concentração de H+, igual a 1,80. Né? Bom, acontece que assim procedendo, né, nós teríamos aí uma concentração de moléculas ionizadas igual a 0,0158, a concentração inicial era 0,25, multiplicando por 100, nós teríamos aí um percentual de ionização de 6,32%. Né? O critério objetivo, para saber se afinal podemos ou não fazer essa aproximação, né, de assumir que a concentração no equilíbrio é igual à concentração inicial, o critério objetivo é que o percentual de ionização assim calculado seja igual ou menor do que 5%. Quanto menos, né, menos próximo ou quanto mais distante de 5%, melhor ainda. Né? Mas nesse caso, superou os 5%, foi igual a 6,32%, de forma tal que não, né, esse cálculo aproximado não é válido. Teremos então que fazer o cálculo exato, é o que faremos no slide seguinte. Bom, a equação, então, para calcularmos o valor exato de x fica Ka1, né? 1 vezes 10 a menos 3 igual a concentração do próton e a concentração do ânion são iguais, x vezes x igual a x ao quadrado, dividido pela concentração inicial, 0,25, menos aquela fração que ionizou, que é justamente x. Né? Isso nos leva a uma equação do segundo grau, né? Que tem como respostas matematicamente satisfatórias duas raízes, né? Uma positiva e outra negativa. Como x no nosso caso é um valor de concentração, a raiz negativa não tem sentido físico. Então ficamos apenas com a raiz positiva. Né? No caso, a concentração de íons H+, é 0,0153 mol por litro, o que nos permite calcular um pH de 1,815, ou enfim, 8,82, né? O valor então de pH, 1,815 ou 1,82. Né? Perceba-se que o valor de pH que nós houvermos calculado antes era de 1,80, né, fazendo o cálculo aproximado. E aqui nós ficaríamos com 1,815 ou 1,82. A diferença é muito pequena, realmente. Né? Até porque o pH é uma escala logarítmica. Né? Não será qualquer variação pequena ou relativamente pequena de concentração que vai ocasionar assim uma variação tão significativa no valor do pH. Não obstante, conforme nós vimos antes, aquele critério objetivo dos 5% foi superado, não foi respeitado, de forma tal que o cálculo exato era necessário. Né? Então, nos foi pedido aí para calcular o pH do meio, o pH, então, o pH da solução de ácido tartárico com concentração inicial, enfim, 0,25 mol por litro, o pH é de 1,82. Passemos então para a etapa seguinte, que é calcular a concentração do íon tartarato. Né? Bom, o íon tartarato, né, C4H4O6-2, é liberado na segunda etapa de ionização. Então, nós vamos usar o Ka2. Ka2, que é 4,6 vezes 10 a menos 5, vai ser igual à concentração de H+, ou de H3 ou mais, enfim, vezes a concentração do íon tartarato, e isso dividido pela concentração do íon HC4H4O6 menos concentração no equilíbrio. Né? Bom, se nós chamarmos aí de Y, né, ou, enfim, a concentração de íons H+, liberados na segunda etapa, né, mas acontece que quando a segunda etapa de ionização aconteceu, a primeira já aconteceu, evidentemente, já que até para fins didáticos, né, estamos considerando as duas etapas como acontecendo em sequência. Né? Enfim, uma etapa iniciando-se quando a outra se completa, coisa do gênero. Mas enfim. Já vimos anteriormente que já havia em solução, né, liberados ali na primeira etapa de ionização, uma concentração de íons H+ de 0,0153 mol por litro. Então a concentração de íons H+ será o que já havia, né, por conta da liberação de íons H+ na primeira etapa, mais aquilo que foi liberado na segunda etapa, chamemos de Y. Essa é a concentração total de íons H+. E a concentração do ânion HC4H4O6-, que era igual à própria concentração de íons H+, né, liberados na primeira etapa, ou seja, 0,0153 mol por litro, essa é a concentração inicial desse ânion. Né? E a concentração no equilíbrio será menor. Menor de quanto? De Y, né? Porque parte desses íons vão liberar íons H+, e então liberar em solução
também íons tartarato, C4H4O6-2. Mas o que acontece? Como a segunda etapa de ionização tem um Ka da ordem de 10 a menos 5, enquanto a primeira tinha um Ka da ordem de 10 a menos 3, né, 100 vezes maior, aproximadamente, nós já sabemos que o número de mols de íons H+, e também no caso aí do íon tartarato, liberados em solução, comparados com aquela concentração de 0,0153 mol por litro, é muito pequeno. Então, na concentração total de H+, podemos fazer o Y aproximadamente igual a zero, né? E para fins de cálculo, efetivamente igual a zero. E a concentração do íon HC4H4O6-, né? Hidrogênio, tartarato, enfim, subtraído de Y, né? Para então termos a concentração da espécie no equilíbrio, né? Como esse Y é muito pequeno, podemos considerar como sendo igual aproximadamente, para fins de cálculo, exatamente igual a 0,0153. Moral da história, ficaremos então que a concentração de íon tartarato, C4H4O6-2, é aproximadamente igual, né, à própria segunda constante de ionização, ou seja, 4,6 vezes 10 a menos 5. Com isso, então, nós calculamos o parâmetro que faltava, né? Já havíamos calculado o pH, igual a 1,815 ou 1,82, né? O pH ácido, portanto, claro, visto que, né, estamos lidando com um ácido, e calculamos agora a concentração do íon tartarato, que era o que faltava, né? Vimos então que a concentração do íon é aproximadamente igual, enfim, a própria constante, né, segunda constante de equilíbrio, ou seja, 4,6 vezes 10 a menos 5. Mas calculado isso, né, vamos mostrar ali que assumirmos que esse y é aproximadamente igual a zero, ou é desprezível aí nessa soma, ou nessa subtração, realmente é algo correto de se fazer. Vejamos então na sequência, só para complementar o raciocínio, né? Os parâmetros desejados já foram calculados, mas falta aí mostrar a validade, né, do procedimento que utilizamos. Então veja-se que a concentração de íon tartarato, que é igual também à concentração de íons H+, né, liberados na segunda etapa de ionização, 4,6 vezes 10 a menos 5, dividido pela concentração de íons H+, liberados na primeira etapa, 0,0153 mol por litro, vezes 100, isso dá 0,3%. Ou seja, a quantidade total, enfim, a concentração total de íons H+, liberados na segunda etapa de ionização, né, é apenas 0,3% da quantidade liberada na primeira etapa, de forma tal que, para fins de cálculo do pH, termos utilizado unicamente a concentração de íons H+, liberados na primeira etapa, algo perfeitamente válido, perfeitamente aceitável. Além disso, né, na nossa equação anterior, né, enfim, para o cálculo da concentração do íon tartarato, né, nós assumirmos que aquele Y, né, que seria ali a quantidade de íons H+, e de íons tartaratos também liberados na segunda etapa de ionização, assumir que aquele Y, tanto no numerador quanto no denominador, eram aproximadamente iguais a zero, enfim, e para fins de cálculo, o Y realmente foi tomado como igual a zero, né, era também uma aproximação perfeitamente válida, né, perfeitamente válida. Então, chegando no final da pergunta, né, você teve que fazer, enfim, alguma aproximação ou consideração nos seus cálculos? Sim, fizemos duas, ou uma só na verdade, né? Visto que as duas estão relacionadas, né? Assumimos que a quantidade de íons H+ liberadas na segunda etapa, né, de ionização era desprezível com relação ao que foi liberado na primeira, né? Isso nos permitiu calcular a concentração dos íons tartarato e, além disso, né, o fato de que a concentração de íons H+ na solução era quase que exclusivamente, ou enfim, consideramos como sendo advinda exclusivamente dos íons H+ liberados na primeira etapa, né? Isso nos permitiu calcular também com mais facilidade aí o valor do pH. Né? Então fizemos, em essência, uma única consideração, né, de que, tendo em vista que Ka2 é cerca de 100 vezes menor do que Ka1, a quantidade, o número de mols, enfim, a concentração, no fim das contas, de íons H+ liberados na segunda etapa é desprezível com relação ao que é liberado na primeira, então calculamos o pH apenas a partir da concentração de íons H+ liberados na primeira etapa. E, além disso, né, o fato de que a concentração de íons H+ liberados na segunda etapa é muito menor do que o que foi liberado na primeira, nos permitiu também, né, nos nossos cálculos,
encontrar, né, com mais facilidade, enfim, o valor da concentração de íon tartarato, tá certo? Com isso, então, fica explicado, né, e demonstrado que as aproximações que foram feitas realmente eram válidas, tá certo? E com isso, então, nós encerramos aqui o exercício.